Queremos agradecer a Deus por mais um dia, mais uma semana. Queremos convidar você a participar desse culto em louvor e adoração ao Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Diz a palavra do Senhor que elas se renovam a cada manhã e são as causas de nós não sermos consumidos. Por isso, fica diante do Senhor a nossa gratidão mais uma vez por este culto, por esse momento em que vamos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Seja bem-vindo a louvar a Deus, a orar, a cultuar conosco, ouvir a mensagem do Senhor. É muito bom ter você conosco. Você, Igreja Batista Jerusalém, você também de outra igreja, você que porventura não faz parte de nenhuma igreja, de outra religião, nós agradecemos a sua presença, assistindo a cada um de nós nesse momento. Queremos pedir que você, membro da Igreja Batista Jerusalém, ou você também que nos assiste, que compartilhe o link desta mensagem, deste culto, de tudo que estamos fazendo aqui, para abençoar outras vidas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós somos abençoados para abençoar outras vidas. Nós vamos nesse momento, como de costume e bom costume, nós vamos orar, inicialmente pelas nossas crianças, abençoando a vida delas. Nós cremos, como já temos falado muitas vezes, que a criança ela faz parte da igreja hoje. São membros do corpo de Cristo. E elas têm o seu lugar no reino de Deus. Por isso, nós queremos orar neste momento. Então, juntamente aí, aonde você está, havendo uma criança perto de você, ore juntamente com essa criança. Abençoe a vida dessa criança. E você, criança que nos assiste, que nos ouve nesse momento, queremos dizer que você é muito importante para Deus. O Senhor Jesus, Ele ama você, Ele morreu por você e quer que você entregue a sua vida a Ele. E desde pequeno, você continue buscando a Deus, continue conhecendo a Deus. Por isso, nós vamos orar por você nesse momento e abençoar a sua vida. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento, por mais esta semana que está se encerrando, por mais este novo dia que o Senhor nos deu. Obrigado pela manhã, obrigado por essa tarde, agora o início da noite, onde podemos nos reunir, mesmo que separados, ainda à distância, estamos unidos no mesmo Espírito, buscando a um só Senhor, na comunhão dos santos. Podemos, ó Deus, por uma só palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, estar juntos. E de uma forma especial, queremos orar agradecendo o Senhor pela vida das nossas crianças e queremos abençoá-las em Teu nome. O Senhor nos deu exemplo para abençoar as crianças. O Senhor disse para deixá-las vir até o Senhor. E é isso que nós fazemos. Nós abençoamos, nós recebemos essas crianças e abençoamos para que elas sejam grandemente abençoadas pelo Senhor. Que o Senhor as abençoe fisicamente, no seu desenvolvimento físico, no seu crescimento. Em nome de Jesus, sejam abençoadas. Havendo alguma criança enferma neste momento, nós oramos concordando que ela seja curada e restaurada e tenha sua integridade física em nome de Jesus. Nós oramos também pela vida emocional dessas crianças, para que elas tenham paz, para que elas tenham alegria, para que elas possam emocionalmente estar bem, livres de todo e qualquer trauma e podendo assim estar feliz, viver a vida que o Senhor tem dado a cada uma delas. E oramos a Deus pela sua vida cognitiva, seu aprendizado, seu desenvolvimento na sua mente, aquelas que já estão na escola, que elas possam continuar crescendo também nesta área e também na vida espiritual. Na medida que elas conseguem compreender, ó Deus, o Senhor, a sua palavra, que elas sejam abençoadas também e se comprometam a cada dia, em cada fase das suas vidas, elas se comprometam com o Senhor. Por isso, Pai, nós abençoamos, pedimos a proteção do Senhor, pedimos a bênção do Senhor, pedimos que o Senhor continue livrando, guardando e também, Senhor, te pedimos de uma forma especial que o Senhor use a vida dessas crianças, para que elas sejam testemunhas da Tua palavra e preguem a Sua palavra aonde estiverem. Assim nós oramos, abençoando e agradecendo ao Senhor pela vida das nossas crianças. Sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos louvar a Deus neste momento
e exaltar o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. É muito bom poder começar mais esse momento juntos, louvando ao Senhor, podendo cantar, podendo exaltar o nome desse Deus. E às vezes parece estranho nós estarmos longe da igreja, longe dos irmãos, cantando em nossas casas, mas, como diz em Mateus 18:20, pois onde estiverem 2 ou 3 em meu nome reunidos, ali eu também estarei com eles. Então, que possamos realmente ter essa fé, certeza que Deus está conosco nesse momento de culto, nesse momento de louvor, que você realmente possa orar e pedir para que a presença de Deus possa realmente inundar a sua vida, inundar a sua casa, onde quer que você esteja, e que você realmente deixe o Santo Espírito de Deus entrar em seu coração, habitar em sua vida e realmente fazer morada em cada um de nós, para que possamos realmente conhecer cada dia mais esse Deus maravilhoso que nós servimos, pois não há nada igual, nada melhor do que estar na presença dele. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu olhei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
presença é real. Aqui neste lugar, a sua presença é real. Aqui neste lugar, a sua presença é real. Aqui neste lugar, a sua presença é real. Aqui nesse lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, a sua presença é real. Aqui nesse lugar, só a tua presença, sua presença é real. Aqui neste lugar,
Tu és fiel. Confiar, entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir.
Neste momento do nosso culto, vamos continuar louvando a Deus. Esta é uma forma de continuarmos cultuando ao Senhor, como fizemos louvando, exaltando o nome do Senhor. Agora vamos poder ofertar na casa do Senhor. Nós continuamos por esta situação que estamos vivendo, isolamento social, situação de pandemia, continuamos pedindo que os irmãos, juntem suas ofertas e geralmente no mês, alguns têm esperado fechar o mês, alguns 15 dias, enfim. Você pode juntar a sua oferta, juntamente com o seu dízimo e também a sua primícia e pode trazer aqui na semana. Nós estaremos aqui no plantão pastoral, estamos colocando no grupo do WhatsApp da igreja, os dias que estamos aqui, os horários para receber. Quero agradecer a Deus pela sua vida, você, os irmãos, irmãs, que têm trazido os alimentos para abençoar aquelas famílias que estão necessitadas. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida. Você tem aí na telinha, está aí os dados para aqueles que estão fazendo transferência bancária, conforme está passando aí. Se tiver alguma dúvida também quanto a isso, faça contato conosco. Alguns irmãos às vezes têm alguma dificuldade, têm nos procurado e a gente tem orientado. Seja bem-vindo, fique à vontade. Eu quero brevemente compartilhar uma reflexão da Palavra de Deus e exatamente o texto que nós vamos pregar hoje, na mensagem da Palavra de Deus. Eu quero ler o mesmo texto, são 2 versos que diz assim, primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. No capítulo 3, verso 1, Paulo diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais. Então, nesse trecho que nós lemos da Palavra de Deus, pensando sobre a questão da oferta, não é diferente. A Palavra de Deus nos ensina que existe 3 maneiras que o homem se comporta, ou 3 tipos de pessoas, biblicamente, que é o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Quando nós falamos da Palavra de Deus, especificamente deste momento de oferta, dízimos e ofertas juntamente com as primícias. O homem natural, como diz aqui a Palavra de Deus, ele não entende as coisas do Espírito, porque aqui o texto diz que ele não tem o Espírito de Deus, logo não consegue entender. É por isso que as pessoas que ainda não entregaram sua vida a Cristo, não receberam o Espírito Santo de Deus, elas não conseguem entender por que nós ofertamos. E é daí que sai, às vezes, alguma zombaria, algum questionamento. Mas por que dar dinheiro? Para que dar dinheiro? E tantas coisas que você já ouviu e eu também já ouvi. E as pessoas não entendem. Então você não deve se assustar e nem ficar bravo ou triste. Aqui esse texto está dando uma explicação para nós, para que a gente entenda por que essas pessoas agem dessa forma. Porque elas não têm o Espírito de Deus, logo elas não entendem as coisas espirituais. Esse é o carnal, é o natural. Ele não sabe as coisas de Deus. Existe um segundo homem, que esse texto diz que é o carnal. O homem carnal, o ser humano carnal, ele já sabe as coisas de Deus, mas desobedece. Foi o que Paulo falou. Olha, irmãos, para essa igreja ele disse: eu não pude falar com vocês como espirituais. Tive que falar com vocês como carnais. Então, ele se referiu aos irmãos, porém carnais, cristãos que agem na carne, que também não é recomendado esse tipo de postura. Então, o carnal, ele sabe do que tem que fazer e não faz. Quando o assunto, como estamos dizendo neste momento, é a oferta, é o dízimo, ou são as primícias, muitas vezes ele sabe que deve ofertar, sabe que deve dizimar, deve trazer as primícias, mas não faz. Não faz por uma motivação pessoal, humana e carnal. E por fim existe então o homem espiritual. O homem espiritual, sobre dízimo, oferta, mordomia cristã, está tudo bem, está tudo certo. O ser humano espiritual, tanto homem como mulher, ele entende as coisas do Espírito. Logo, não tem dificuldade para ofertar, não tem dificuldade para dizimar, não tem dificuldade para trazer os alimentos para socorrer os necessitados, não tem dificuldade. Ele entende e diz o texto que ele não é entendido por ninguém, nem pelo carnal, nem pelo natural. E você? Que tipo de pessoa é você?
Natural? Carnal ou espiritual? Então nós vamos nesse momento que vamos ofertar e dizimar, que os nossos dízimos e ofertas, enfim, né, a nossa mordomia cristã, sejam resultados do discernimento do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós fazemos isso porque entendemos pelo Espírito que esta é a vontade de Deus. Vamos ofertar na casa do Senhor. Momento muito especial, ler a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Nós sempre priorizamos a nossa igreja, a Igreja Batista de Jerusalém. Isso é a marca mais forte que nós temos, a nossa identidade, uma igreja bíblica, não é?
Então, este é um momento especial do nosso culto, onde a palavra de Deus vai alcançar aí o seu coração, a sua mente, abençoar a sua casa nesse momento. Nós vamos, antes disso, fazer uma breve oração, pedindo que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder ler a sua palavra. Obrigado, Senhor. Deus, tantos países, tantos irmãos, tantas pessoas gostariam de ter o mesmo privilégio, de poder estar agora reunido, ainda que à distância ou em casa, mas gostaria de ter a palavra de Deus. E muitos países não têm, Senhor, como nós temos. Sem contar tantos recursos que nós temos, teológicos, recursos da tecnologia, tantas coisas que temos, Senhor, que nos ajudam a compreender ainda melhor a sua palavra. Ah, Deus, nós te agradecemos. Que o Senhor nos abençoe nesse momento. Que o Senhor fale conosco conforme a tua vontade. Nós somos servos, tu és Senhor. Nós somos filhos, tu és Pai. Somos novas criaturas e tu és o Criador. Por isso, Senhor, nós dizemos que precisamos e queremos ouvir a tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar. É ela quem nos abençoa, tem nos abençoado até hoje e vai continuar nos abençoando. Por isso, Senhor, toque os nossos corações, dá-nos o entendimento desta palavra, pelo teu Espírito que está em nós, e alcance cada coração, Senhor, para que possamos ser transformados pelo poder desta palavra, que é viva e é eficaz. Ela está viva porque Deus vive e ela é a palavra de Deus. E ela é eficaz porque produz resultado nas nossas vidas. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, juntamente com o pastor Bernardo, nós aprendemos que uma igreja saudável, ela é guiada, né, pela palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a palavra de Deus e continuarmos aprendendo sobre as características de uma igreja saudável. É isso que nós estamos aprendendo, buscando no Senhor, sermos membros saudáveis e assim compormos um corpo, uma igreja saudável. É isso que nós queremos. O texto que nós vamos ler se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, no capítulo 2, verso 14 e 15. E vou ler também capítulo 3, verso 1 e verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. Isso mesmo que você ouviu, loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem, se examinam, se entendem espiritualmente. Verso 15. Porém, o homem espiritual, a pessoa espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Capítulo 3, verso 1 e verso 3. Eu, porém, disse Paulo, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Porquanto, verso 3, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Como nós dissemos aqui, uma igreja saudável, ela discerne as coisas espiritualmente. Esse é o tema dessa noite, dessa mensagem. Uma igreja saudável discerne as coisas espiritualmente. Existe, para determinados assuntos, ou para cada tipo de assunto, existe os pontos de vistas. Eu acho que é assim, você acha que é assado. Né? Para cada situação existe pontos de vistas diferentes, visões diferentes, às vezes da mesma coisa, entendimentos diferentes. Nós vivemos um tempo chamado aí a pós-modernidade e existe, por exemplo, as diversas verdades. Praticamente, cada pessoa tem a sua verdade hoje sobre qualquer assunto. Cada um é dono da sua própria verdade. Existem muitas verdades, né? Ou costuma-se dizer também, nesse tempo de pós-modernidade, que a verdade é líquida, né?
Ela não é mais aquela verdade absoluta, única. Então, cada um tem a sua própria verdade. A leitura, a compreensão pessoal de cada pessoa, né? De cada indivíduo que lê a sociedade, que lê a sua própria vida, que entende as coisas conforme a sua mente, conforme a sua experiência de vida, sua infância, seu crescimento, seu contexto social, econômico, enfim, a sua família, como cresceu, como vive, tem uma compreensão das coisas. E também a confusão sobre as coisas de Deus. Não é? Há pessoas que dizem que matam pelo nome de Deus e tantas outras coisas como se entendem de forma errada ou discernem de forma errada e tantas confusões se faz também sobre as coisas de Deus e sobre as coisas do dia a dia. E nós? E eu? E você? Como que um cristão compreende o mundo? Como que o cristão compreende os fatos que ele presencia ou que ele vê, mesmo não sendo da sua época? Como que o cristão discerne, entende um momento como esse que estamos vivendo, um momento de isolamento social, de pandemia, onde tudo está alterado em função de um vírus, né, de uma situação que estamos vivendo? Como que se entende um período desse? Da economia, da política, a religião de uma forma geral, né, sendo, por exemplo, você está me vendo agora, participando desse culto aí na sua casa, por causa de um vírus, né, por causa de uma pandemia que está acontecendo, né, no mundo e por causa de um isolamento em função dessa pandemia. Né. São mudanças que acontecem. Coisas estão acontecendo e as estruturas se mudando. E como nós pensamos sobre isso? Como nós entendemos tudo isso? Como compreendemos, lemos, percebemos e então nos organizamos para então agir e continuar vivendo? Lembrando que as pessoas ainda olham para você. As pessoas ainda olham para nós. Antes da pandemia, você ouviu várias vezes nós pregando a palavra de Deus aqui, de que nós somos observados a todo momento. As pessoas estão olhando para nós a todo momento. Não é? E nesse período também não é diferente. E muitas vezes elas querem saber o que nós pensamos sobre essa pandemia, sobre esse vírus, sobre tantas mortes que tem assolado aí pessoas, famílias. E as pessoas perguntam para nós, elas querem saber. Às vezes elas não entendem, não conseguem compreender. E perguntam, por exemplo, até Deus, como que Deus vê isso? O que Deus tem a ver? Por que Deus permite? E por que Deus não faz alguma coisa? E as pessoas perguntam para nós. Não é? Como nos comportamos? Como que nós discernimos essas coisas? Esse texto que nós lemos vai nos ajudar a saber como e por que as pessoas agem, como elas agem. E por que elas pensam o que pensam. Esse é um texto da palavra de Deus muito esclarecedor, muito doutrinário, muito didático para nós. E é isso que nós queremos ver aqui. Uma igreja saudável, ela discerne as coisas espiritualmente. Ela entende as coisas espiritualmente. Considerando o contexto dessa primeira carta de Paulo, ou melhor, segunda carta, porque tudo indica que Paulo escreveu 3 cartas, e uma delas se perdeu. A primeira carta, muito provavelmente, se perdeu, porque aqui que nós temos na nossa Bíblia, que diz 1 de Paulo aos Coríntios, se você olhar comigo no capítulo 5, verso 9, ele diz que assim como em carta já vos escrevi. Mas tudo indica então que ele já tinha escrito uma carta. Então, na realidade, a primeira carta que ele escreveu se perdeu, nós não temos acesso. Esta carta que lemos, que para nós é a primeira, seria a segunda, e segunda de Paulo aos Coríntios seria a terceira carta, né? Só uma informação adicional para você, porque no capítulo 5, verso 9, ele diz, como em carta já vos escrevi. Ele já tinha escrito uma carta antes. Considerando o contexto, então, dessa carta, primeiro, Paulo ele apresenta a sabedoria humana versus o poder de Deus. É muito interessante. Quando nós falamos de discernir as coisas, ele começa falando nos versos anteriores, já vindo do capítulo 1, apresentando a sabedoria humana versus o poder de Deus. E olha que interessante, nós podemos ver isso no capítulo 1, verso 25, eu quero ler com você. Capítulo 1, verso 25, ele diz assim,
Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não pense que Deus é louco ou que Deus é fraco. Ele está usando uma figura de linguagem aqui. Mas é como se Deus fosse louco, ainda louco, ele seria mais sábio que os homens. Se Deus fosse fraco, essa fraqueza seria mais forte do que os homens. É como se estivesse zombando do ser humano aqui. Mas ele está dizendo sobre a sabedoria humana e o poder de Deus. No capítulo 2, no verso 8, por exemplo, ele diz assim, se referindo à sabedoria de Deus, essa sabedoria que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Por quê? Se tivessem conhecido, jamais crucificariam o Senhor da glória. Olha que interessante. E agora ele fala também sobre o poder e a sabedoria de Deus. Tanto a sabedoria humana, como o poder de Deus. Capítulo 1, verso 24 mesmo, na parte B, nós temos aqui, ó. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha que interessante. Paulo está dizendo que eles pregavam Cristo, e Cristo era o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Que interessante, hein? A sabedoria de Deus é Cristo, o poder de Deus é Cristo. Olha que maravilha. E também as escolhas de Deus. Ainda falando sobre a sabedoria e o poder de Deus. No capítulo 1, verso 27 ao 29. Olha que interessante. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é o poder de Deus. Esta é a sabedoria de Deus. E finalmente, falando ainda sobre o poder e a sabedoria de Deus, onde devemos apoiar nossa fé? Capítulo 2, verso 5, Paulo diz assim, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Uma igreja saudável, ela discerne espiritualmente todas as coisas. Além da sabedoria humana e o poder de Deus, que Paulo já está tratando aqui, que nós lemos, Paulo também ensina a igreja que, em segundo lugar, a sabedoria de Deus ela foi dada a nós, a igreja, o corpo de Cristo, através do Espírito Santo. E isto é maravilhoso. A sabedoria de Deus, o poder de Deus foi dado a mim, a você, cristão, crente em Jesus, que faz parte da igreja de Cristo. Ela foi dada mediante o Espírito Santo. Vejamos, por exemplo, no capítulo 2, versículo 12, né? Qual que é a origem, a essência da nossa sabedoria? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Olha que maravilha! Aqui a origem, a essência da nossa sabedoria é uma grande diferença entre a sabedoria humana e a nossa sabedoria que vem de Deus, mediante o Espírito. No capítulo 2 ainda, verso 10 e verso 11, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Conhecer Deus, pois Ele está dentro dele. O Espírito Santo conhece Deus, porque está dentro de Deus. Assim como você se conhece. Ninguém é melhor do que você para conhecer você. É isso que Paulo disse aqui. Então ninguém é melhor do que o Espírito Santo de Deus para conhecer o próprio Deus. E Deus nos abençoou, nos dando o seu Espírito, para que nós pudéssemos conhecer
o próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa, que bênção. No capítulo 1, verso 5, Paulo diz que a igreja foi enriquecida com a palavra e todo o conhecimento em Cristo. Isso é maravilhoso. Nós fomos, aquela igreja foi, as igrejas que vieram posteriormente, e nós hoje fomos enriquecidos com todo o conhecimento, toda a palavra de Cristo em nós. Sendo assim, primeiro, considerando então a sabedoria humana e o poder de Deus. E em segundo, que nós recebemos a sabedoria de Deus. Em terceiro lugar, nós temos o ensinamento que nos traz um diferencial. Isso é muito importante. Mas antes disso eu quero fazer uma reflexão com você. O nosso dia a dia, as notícias ruins, como nós lidamos com as situações? Já que nós temos que discernir, entender, e nós agimos de acordo com o que está na nossa mente, tomamos as decisões de acordo com o que pensamos e resolvemos na nossa mente. Quando recebemos notícias ruins, como discernir? Como entender as notícias ruins? Como lidar com elas? Problemas na família, por exemplo, como lidar com esses problemas? Incertezas, questionamentos, como discernir? Fatalidades. Uma situação como estamos vivendo, como eu já mencionei no início, como discernir isso? O nosso dia a dia. O Salmo 112 tem uma informação muito importante. O Salmo 112, o salmista começa dizendo que a pessoa que teme a Deus e tem prazer nos seus mandamentos. No versículo 7 do Salmo 112, diz que essa pessoa, que é uma pessoa temente a Deus, obediente, ela não teme as más notícias, porque o seu coração está firmado no Senhor. Como que essa pessoa discerne as más notícias? Como conseguir ficar firme diante de uma má notícia? Diante de uma fatalidade? Como conseguir não temer após ouvir uma má notícia? Temer a Deus, obedecer a palavra de Deus, como aprendemos no domingo passado. Uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, pelo menos é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, eu acredito. Não quer dizer que nós não soframos, não quer dizer que nós não tenhamos algum receio ou titubeamos de alguma forma, mas em última instância, a palavra final, a decisão, é que a pessoa que teme a Deus e obedece aos mandamentos não tem medo de más notícias. Por quê? O versículo 7 diz, o Salmo 112, porque o seu coração está firmado no Senhor. É assim, essa firmeza no Senhor, o relacionamento com o Senhor, tendo o Senhor como sua base, sua estrutura, o relacionamento com Deus, pelo Espírito Santo, é que faz com que ele venha discernir a situação ruim que chegou até ele. Ele consegue entender que, em última instância, agora digo eu, não o texto bíblico, em última instância, o pior que pode acontecer é a morte. O pior que pode acontecer para mim e para você é a morte. Pior entre aspas. Porque quando nós discernimos pelo Espírito, a morte, como eu costumo dizer a vocês, na minha mente, a morte, ela é como um trampolim. Ela vai nos lançar aos braços de Deus. Ela vai nos empurrar para os braços do Senhor Jesus. Logo, se o pior é a morte, mas sabendo que as Escrituras dizem que nós não sofreremos na morte. Espiritualmente falando, nós não teremos medo da morte, e de que ela é o último inimigo a ser vencido, e que pela morte nós estaremos diante do Senhor. Nós podemos encarar a morte de uma perspectiva diferente. Se ela for uma má notícia, Saulo, você vai morrer. Bom, o que eu posso fazer? Se eu puder viver, eu vou viver. Mas se eu tiver que morrer, irei para a casa do Pai. Quem teme a Deus,
obedece os seus mandamentos, discerne as situações piores que são. Não quer dizer, repito, não vamos aqui ficar enganando ninguém. Não quer dizer que nós não sintamos as situações, mas nós não agimos e decidimos nossos dias seguintes de uma forma triste, desanimadora, derrotada, mas não é pela nossa força, é porque o nosso coração está firmado no Senhor e pelo Senhor é que nós caminhamos. O diferencial. Nós temos um terceiro ensinamento aqui. Depois de ver a diferença que tem entre a sabedoria humana e o poder de Deus. Em segundo, de que nós recebemos de Deus o Espírito Santo e com ele a capacidade de conhecer a Deus e saber as coisas de Deus. Consequentemente, como resultado disso, discernir, entender as coisas que acontecem de uma forma espiritual. Em terceiro lugar, tem um diferencial. O diferencial é que pelo Espírito nós discernimos. E nós agimos com base nesse discernimento. Discernir, examinar, julgar, isto é discernir. É um termo que era muito usado, um verbo usado no tempo de Paulo, nas audiências judiciais. Um termo jurídico utilizado. Um termo dando a ideia de conduzir uma investigação. De chamar pessoas para prestar contas, através de um exame minucioso, conduzindo uma situação de investigação, investigando, inquirindo, examinando, para entender e compreender. Isso é discernir, examinar. Então, pelo Espírito, nós discernimos. Assim como a palavra de Deus, o mesmo Espírito que está em nós, ele está conectado com a palavra de Deus e com o nosso espírito. E a palavra de Deus diz, Hebreus 4:12, de que a palavra do Senhor, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ao ponto de ela separar juntas, medulas, a alma do espírito. E ela é apta, diz o texto, que ela é capaz, essa palavra poderosa porque é de Deus, ela é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esta é a palavra de Deus. Assim, o Espírito, da mesma forma, nos dá essa capacidade de percebermos, de entendermos. No capítulo 2, no versículo 13, nós temos palavras que foram ensinadas pelo Espírito de Deus. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Capítulo 2, versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. As palavras que nós temos, essas palavras que você ouve agora, não são palavras do Saulo. Puxa, que bonita, você pode às vezes se admirar com essas palavras, com essa pregação, mas não, eu só sou uma pessoa, estou transmitindo a palavra de Deus. Mas esse ensinamento que nós temos pela palavra de Deus, assim como tinha Paulo, ele está deixando claro de que foi um ensinamento não de sabedoria humana, não pela ciência, mas ela vem com um ensinamento da parte de Deus. Você deve se sentir privilegiado. Você tem que se sentir privilegiada. Em ter a bênção de aprender palavras de Deus pelo Espírito Santo. É Ele quem nos ensina as palavras de Deus. Que maravilha! O diferencial, pelo Espírito nós discernimos. Discernimos a nossa própria missão pelo Espírito de Deus. Olha só, capítulo 1, verso 17, o próprio apóstolo Paulo entende isso. No verso 17 ele diz assim, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Olha que interessante. Paulo não é contra o batismo, até porque ele diz no texto que ele batizou algumas pessoas. Jesus batizou algumas pessoas, poucas, mas batizou. Quem batizava mais eram os discípulos. Então, quando Paulo diz que Jesus enviou ele para pregar o Evangelho e não para batizar, ele não está desprezando o batismo, mas ele está dizendo que a ênfase, a missão é pregação do Evangelho e o batismo é uma consequência da pregação. Quem crer e for batizado será salvo. Então,
esse discernimento do Espírito, esse aprendizado das palavras do Espírito em nossas vidas, nos ajuda a discernir a própria missão que nós temos. Como cristãos, a missão que nós temos. Nós agimos, em segundo lugar, então, primeiro nós discernimos pelo Espírito. E, consequentemente, nós agimos com base nesse discernimento. E nós agimos com base nesse discernimento, primeiro, na frente das pessoas ou com as pessoas. As pessoas nos observam, como eu já disse para você. A nossa postura de pessoas espirituais diante do nosso próximo, nessa quarentena, nesse isolamento social. Como nós estamos agindo diante das pessoas? Aí dentro da casa. Você esposo, você esposa, você pai, na condição de filho, na condição de filha. Como você está agindo? É com base no discernimento que vem de Deus? Consequentemente, a sua ação confere com esse discernimento? De que forma você está agindo? Ante a igreja, nós também, por discernir pelo Espírito as coisas, diante da igreja nós agimos, tanto das pessoas como diante da igreja, entre nós irmãos. No capítulo 1, verso 10, Paulo diz aqui, logo no começo dessa carta, que ele estava pedindo, clamando, rogando aos irmãos, porque parece que estava tendo algum problema naquela igreja. No capítulo 1, verso 10, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus. Ele está implorando aqui, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha o que Paulo está pedindo aqui. O relacionamento entre os irmãos. O nosso relacionamento. Nós agimos com discernimento ante as pessoas. Nós agimos com discernimento, entendendo as situações. E a nossa ação é resultado do entendimento diante da igreja de Cristo também. Como diz aqui. Tanto que no capítulo 3, verso 1, verso 2, ele diz: eu não pude falar com vocês como espirituais, eu tive que falar com vocês como carnais. Porque está havendo ciúme, está havendo discórdia, partidarismo aí dentro da igreja. E com certeza, se aquelas pessoas estavam agindo daquela forma, sabemos que no nosso tempo não é diferente. Temos falhas na igreja também. Mas alguém desavisado ou carnal vai agir dessa forma. Não discerniu espiritualmente, consequentemente, age errado. Discerniu através do Espírito, das palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, age da forma certa, da forma correta. E ante nós mesmos. Quando nós entendemos pelo Espírito, temos discernimento do Espírito na nossa vida, nós nos postamos diante das pessoas, nos portamos diante da igreja e ante nós mesmos. Quem eu sou? Quem sou eu? Essa é uma pergunta interessante. Você consigo, eu comigo? Quando nos perguntamos quem eu sou, o que eu estou fazendo nessa vida? Para que eu existo? Qual o propósito da vida? Qual o sentido da vida? Olha que interessante essa pergunta. Os filósofos há vários anos, há milhares já, 2, 3 anos, 1000 anos já, até mais de 2000 anos, antes de Cristo ainda. Os filósofos, eles questionavam sobre isso, eles buscavam o sentido da vida, e hoje ainda a filosofia não consegue. E eles não conseguiram, a filosofia como ciência não vai conseguir. E ninguém vai conseguir entender o sentido da vida. Mas por quê, pastor Saulo? Porque estão partindo do ponto errado. Estão partindo, a filosofia sempre partiu da pessoa, da criatura. Está errado. Tem que partir do Criador. Se você quer saber para que serve uma criação, pergunte para quem criou. É a lógica. Pergunte para quem fez. Essa pessoa sabe exatamente o propósito para qual foi feito determinada coisa. Se Deus fez a vida, perguntemos para Ele qual o propósito da vida. Ele sabe o propósito da minha vida e da sua vida. Mas são naturais. Como o texto diz, a ciência é natural. Ela não entende as coisas de Deus, é loucura as coisas de Deus para a ciência. E nunca vão encontrar o sentido da vida, porque estão buscando de forma natural. E está certo, está tudo certo.
Eles são naturais e pensam dessa forma. Mas nós que somos espirituais, temos o Espírito de Deus, nós conseguimos partir do Criador para nós, criatura. Nós conseguimos, pela palavra de Deus, pelas palavras ensinadas pelo Espírito, nós temos capacidade de discernir e saber que Deus tem um plano e está realizando esse plano nas nossas vidas. Nós sabemos quem somos. Nós sabemos de onde viemos. Você sabe de onde você veio. Eu sei de onde eu vim. Eu sei aonde eu estou agora, o que eu estou fazendo agora, por que eu estou pregando esta palavra para você. Eu sei por quê. Eu sei quem eu sou. E eu sei principalmente para onde eu vou. Eu sei. Você sabe para onde você vai? Eu sei para onde eu vou. Mas não é porque eu sou bom. Não é porque eu sei ou porque eu estudei. Não é isso. É porque as palavras foram ensinadas pelo Espírito. Palavras de Deus nos deu esse entendimento, esse discernimento de quem nós éramos, de quem nós somos hoje e de quem nós seremos no futuro. Muito bem, o seu propósito de vida está em Cristo, o nosso Criador. E somente a Ele seja a glória. Uma igreja saudável tem esse diferencial. Discernir tudo espiritualmente. O verso 14 e o verso 15, entenda, aprenda isso definitivamente, de uma vez por todas na sua vida. O ser humano, segundo Deus e sua palavra, é como está aqui. É como está aqui, eu quero ler para você. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E quando Paulo diz que foi falar com aqueles irmãos como a carnais, nós temos aqui, irmãos, pessoas naturais que não sabem nada de Deus. E o que elas sabem, elas acham que é loucura. Porque elas não têm o Espírito de Deus. E se é o Espírito de Deus quem nos faz conhecer Deus, as pessoas naturais não têm como conhecer a Deus. Existem as pessoas carnais. São as pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas preferem desobedecer. Mas existem as pessoas espirituais. E que eu seja essa pessoa, que você seja essa pessoa. Pessoa que discerne, entende, percebe as coisas por Deus, pelas palavras de Deus, e não pelas nossas palavras, não pela nossa sabedoria. O homem natural é o psíquicos, é alma, corpo, alma, mas sem o Espírito vivo. Não nasceu de novo ainda. Não aceita as coisas do Espírito, são loucura, não entende, não compreende porque não pode. As coisas de Deus são discernidas pelo Espírito. O homem espiritual, a mulher espiritual julga todas as coisas, confere coisa espiritual com coisa espiritual. E ele não é julgado por ninguém. A capacidade do Espírito Santo está com ele, com ela, com o homem espiritual e com a mulher espiritual, com mais ninguém. Temos ainda o terceiro tipo de pessoa, que é o carnal. Carnais são crianças imaturas, pessoas que não crescem na fé, que vivem conforme a sua vontade. Eternos bebês, a quem Deus tem que ficar toda hora, né? Como Paulo falou, dando leitinho. Dando leitinho. Pensam e agem com obras da carne. Nesse caso, ciúmes, contendas, partidarismos, que está aqui no contexto. Eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, eu sou de Pedro. Mas no capítulo 1, verso 11, olha que interessante, os carnais foram delatados. Existe uma irmã aqui, eu não conheço ninguém que tenha esse nome, mas no capítulo 1, verso 11, diz aqui que a irmã Chloe, já ouviu falar na irmã Chloe? Diz aqui, ela delatou os carnais. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe que há contenda entre vós. No mundo secular, na gíria, vulgar, ela seria uma dedo dura. O pessoal da casa de Chloe entregou os irmãos
Oxa, mas como pode? Está aqui, ó, Paulo ficou sabendo que lá na igreja de Corinto tinha um pessoal carnal. E o pessoal da casa de Cloe delatou esse pessoal. As pessoas não gostam. O pessoal da casa de Cloe não fizeram fofoca. Eles simplesmente agiram como espirituais. Tinham um problema, levaram o problema para a pessoa certa resolver. É diferente. Você percebe como que se discerne as coisas? Para uns, seria uma família fofoqueira. Mas não. Os da casa de Cloe, eles discerniram que havia um problema no corpo e tinha que ser resolvido. Ao invés de sair falando para outras pessoas, foram no pastor Paulo, no apóstolo Paulo. E aí ele tratou o assunto. Por isso que estamos falando desse assunto aqui hoje. Porque houve pessoas na família da Cloe, da irmã Cloe, que agiram como espirituais. Irmãos, finalmente, nós queremos agradecer a Deus, porque Ele nos deu o Espírito Santo. Não sei o que Deus viu em nós, mas Ele quis nos abençoar com o Evangelho, com a salvação e, consequentemente, nos presenteando com o Espírito Santo dEle. E com certeza, olhando esse texto, fica claro que Deus queria se revelar mais ainda para nós, que nós o conhecêssemos plenamente, porque é só através do Espírito que nós podemos conhecer o Senhor Deus. Uma igreja saudável, ela discerne, ela age pelo Espírito de Deus. Ela é guiada pelo Espírito de Deus. Ela discerne todas as coisas. As ações das pessoas também são discernidas por cristãos saudáveis que têm discernimento. E o que nós fazemos diante de um texto desse? Lembrando que os carnais, eles têm solução. É só se arrepender, né? E mudar de vida. Porque os carnais geralmente estão na igreja. Então, se arrependa e muda de vida. Deixa a obra da carne. Porque a Bíblia diz que a carne é inimiga de Deus, né? Então, a solução é o arrependimento. E o que nós podemos fazer? É inevitável, irmãos, os relacionamentos. Mesmo que o isolamento social, nós nos relacionamos. Primeiro, avaliemos a nossa vida. Nosso relacionamento com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a minha vida com Deus? Curva a sua cabeça agora onde você está, mesmo sentado, assentada. Coloque seu pensamento em Deus para nós finalizarmos este momento. O seu relacionamento com Deus. Nós podemos então clamar a Deus por discernimento. Ore agora onde você está. Clame a Deus, fala: Deus, me dê discernimento. Peça também enchimento do Espírito, porque é o Espírito que nos faz conhecer a Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos revela quem é Deus, que nos dá o entendimento da palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E peça também que tenhamos a mente de Cristo, que possamos agir como Cristo. Clamar por discernimento, pelo enchimento do Espírito e para que a mente de Cristo possa agir na nossa mente. Ore sobre isso nesse momento, para que o seu relacionamento com Deus melhore. Peça isso a Deus nesse momento. Fala: Senhor, eu preciso de discernimento, eu preciso entender as coisas de uma forma espiritual. Senhor, enche-me do teu Espírito e me ajude a ter a sua mente, a mente de Cristo. Em segundo lugar, ainda com o seu pensamento em Deus, aí com a sua cabeça curvada, o nosso relacionamento com a igreja. Espiritual para espiritual é fácil, tem conexão, entende. O espiritual, o irmão que é espiritual, a irmã que é espiritual, eles se entendem biblicamente. O Espírito Santo testifica na vida de quem é espiritual, não há dificuldades. Mas há os carnais, né? E como se relacionar com os carnais? Temos que fazer como fez a Cloe e a família dela. Buscar, resolver problemas. E não fazer parte deles, mas resolver problemas. Buscar a solução. Fala: Senhor, me ajude. Me ajude a tratar a sua igreja da melhor forma. Peça que Deus te ajude como espiritual a ajudar aqueles que são carnais. E que você e que eu não venhamos ser carnais e prejudicar o corpo de Cristo. Mas que possamos abençoar a vida daqueles que, por descuido, por algum relaxo, acabam andando na carne
vivendo na carne e prejudicando o corpo de Cristo, mas que nós possamos amar essas pessoas e ajudá-las a melhorar, como fez Chloe e a sua família. E finalmente, com seu pensamento em Deus, nós nos relacionamos com as pessoas naturais também, entendendo a condição que elas vivem espiritualmente. Cabe a nós pregarmos a mensagem da cruz. Como no capítulo 1, verso 22 e 23, Paulo diz: nós pregamos a Cristo crucificado. Os judeus queriam sinais miraculosos. Os gregos queriam sabedoria. Mas Paulo não deu nem sinal, nem sabedoria humana. Ele pregou a mensagem da cruz de Cristo. Fala ao Senhor nesse momento. Peça a Deus que Ele te use para, mesmo nesse período de pandemia, seja pelo WhatsApp, seja por um vídeo, por um áudio, seja por uma chamada de vídeo, uma reunião em grupo, enfim, ou em contato com pessoas, peça que Deus use a sua vida, onde você estiver, para pregar a mensagem de Cristo. As pessoas vão pedir várias coisas, mas o nosso discernimento tem que ser na necessidade que essa pessoa tem. E a maior necessidade que ela tem é a salvação em Cristo Jesus. E somente a mensagem da cruz, o Evangelho de Cristo, é que pode trazer vida eterna a essas pessoas. Deus, Ele quer salvar. Ele quer dar uma segunda chance. Capítulo 1, verso 21 diz que através de nós, Deus está dando uma segunda chance para as pessoas naturais conhecerem a Deus. Eu quero finalizar esse momento fazendo um apelo a você, que está me ouvindo nesse momento. Se você não entende nada das coisas de Deus, você é uma pessoa natural. Você é uma pessoa como todas as pessoas. Está vivendo naturalmente essa vida. Mas dessa forma você nunca vai conseguir conhecer a Deus. Porque é necessário se arrepender, abandonar a sua vida de pecado e começar uma nova vida recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, porque Ele quer mandar na sua vida, então você tem que tirar o seu governo da sua vida para que o governo de Cristo venha sobre você. E Ele é Salvador porque nessa condição de natural, por não conhecer a Deus, as coisas de Deus, você está caminhando a passos largos para longe de Deus para sempre. Mas Ele ama você. A prova é que você está ouvindo essa mensagem e Ele está falando com você. Que você possa entregar sua vida a Jesus Cristo, iniciar uma nova vida, uma nova caminhada. E você vai receber o Espírito Santo de Deus, como nós ouvimos hoje, aprendemos hoje. É Ele quem vai te abençoar, é Ele quem vai te fazer conhecer Deus. Você vai aprender as palavras de Deus, você vai conhecer a Deus pessoalmente, porque você receberá o Espírito Santo de Deus. Por isso, se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, eu quero orar junto com você nesse momento e pedir que Deus receba você nos braços dele e dê o Espírito dele a você, para que você seja uma nova pessoa a partir de hoje. Se você quer entregar sua vida a Cristo, ore assim junto comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu percebo pela Tua palavra que sou natural e que eu não entendo as coisas de Deus. Mas eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu não quero viver mais do meu jeito, mas eu quero viver do jeito de Jesus. Por isso, reconheço minha condição de pecador ou de pecadora e peço perdão. Peço também que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Venha reinar na minha vida, venha governar a minha vida. Eu peço que o Senhor me dê o seu Espírito Santo, este que eu ouvi nesta mensagem, para que eu te conheça verdadeiramente. E todo o tempo da minha vida, até o último dia da minha vida, eu siga conhecendo o Senhor e glorificando o Senhor com minha vida. Que eu possa ter o discernimento de todas as coisas e conhecer o Senhor a cada dia. E também fazer outras pessoas conhecer o Senhor também. Eu te recebo como Senhor e Salvador e entrego a minha vida em suas mãos. Oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você tomou essa decisão, faça contato conosco. Nós temos as nossas redes sociais, você deve nos procurar
tanto nós pastores, membros da igreja. Você deve estar conosco, porque nós queremos ajudar você nessa nova vida, nessa nova caminhada. Nós queremos agradecer a sua vida também, por estar conosco esse período. Que Deus continue abençoando a sua vida, Igreja Batista Jerusalém. Que o Senhor continue fortalecendo a sua fé a cada momento. Fiquem na paz do Senhor e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, agradecemos a Deus por mais este culto, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de orarmos, de louvarmos ao Senhor, de ofertarmos e de ouvir a palavra do Senhor. Que Deus nos dê uma semana onde nós possamos agir como pessoas espirituais em todas as circunstâncias. Quero lembrar você, né? Nós estamos à disposição, os pastores, especificamente eu e o pastor Beto, nós estamos à disposição para vocês na semana, plantão pastoral aqui na igreja, né? No nosso celular, precisando, por gentileza, nos avise, né? Nós temos socorrido alguns irmãos, aconselhado, conversado, então, por favor, esteja em contato conosco, nós estamos à disposição de vocês, ok? Nós vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor pela oportunidade e consagrar essa semana, a sua vida, a nossa vida ao Senhor. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua família, você que nos assistiu, que participou desse culto também, como um visitante, né? Participando conosco. Muito obrigado. Que Deus também abençoe a sua vida, a sua família e te dê uma semana maravilhosa. Oremos em gratidão ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá. Mesmo vivendo um tempo difícil que estamos passando, Senhor, de isolamento social, de momentos tristes, momentos difíceis e adversos, nós queremos dar graças ao Senhor. Não porque é fácil para nós, mas porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E nós damos graças porque ainda temos esse recurso. Temos a disponibilidade de poder transmitir a sua palavra. Temos a disponibilidade de assistirmos dentro dos nossos lares um culto, de poder cantar, de poder louvar ao Senhor, ouvir a pregação, de poder orar. Senhor, muito obrigado, Pai. E nós queremos, como ouvimos na tua palavra, queremos pedir ao Senhor que nos dê uma semana abençoada. Nós queremos abençoar vidas. Nós queremos entender as coisas que estão acontecendo. Nós somos pessoas que têm o Espírito do Senhor. Por isso, Pai, como diz o texto que nós lemos hoje, nós temos a mente de Cristo, a maneira de pensar e poder agir como Cristo. Por isso, Senhor, dentro do nosso lar, aonde estivermos, nós que estamos trabalhando, aqueles que não estão trabalhando, Senhor, aonde estivermos na sociedade, Senhor, usa as nossas vidas, que nós possamos discernir, examinar as coisas e buscar o Senhor, buscar a cada momento, para percebermos as coisas da forma certa, como o Senhor percebe, e agirmos da forma correta, como o Senhor age. Uma igreja saudável, Senhor. É isso que nós estamos buscando por esses dias, por esses meses que têm passado. Temos buscado ser membros saudáveis, para termos uma igreja saudável, que discerne todas as coisas espiritualmente. Senhor, muito obrigado por ter revelado a nós a sabedoria de Deus, por ter nos dado o seu Espírito Santo e através dele tem nos capacitado a perceber, discernir e tomar decisões corretas conforme a tua palavra. Por isso, Senhor, pedimos a bênção do Senhor sobre essa semana. Que o Senhor abençoe também cada lar neste momento. Que a bênção do Senhor alcance cada família neste momento. Essas pessoas que nos ouvem, que nos assistem neste momento. Em nome de Jesus, o Senhor que sabe como está esse coração. Pai, toca esse coração. Abençoe essa vida com a tua presença, para que essas pessoas sejam abençoadas pelo Senhor. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu vou abençoá-los agora com a bênção do Senhor. Sejam abençoados e abençoadas em nome de Jesus. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e nos conserve irrepreensíveis, mesmo em dias como esses, que o Senhor nos conserve irrepreensíveis, no espírito, irrepreensíveis na alma, irrepreensíveis no corpo, até o grande dia da sua vinda. Sejam abençoados e abençoadas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Amém. Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café, assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, é papo que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão. Olha, os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão. Olha, Os amigos são nossa riqueza. tá sempre presente com a gente nas horas difíceis, não pode faltar. É voz que incentiva, anima, coloca pra cima e nos faz levantar. E a gente fala das coisas da vida, é papo que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar Nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão. Olha, os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar. nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão. Olha, os Amigos são nossa riqueza. todo tempo é um amigo e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo amo amigo e na angústia nasce o irmão. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão. Olha, Os amigos são nossa riqueza. quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer